Quer dar beijinho pro Vogue? Não? Todo mundo dormindo? Então tá. Bom dia. Hoje é dia 27 de julho, domingo. Vocês devem estar cansados de me ver com essa roupa. Mas eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu sou aquela pessoa que, quando ela gosta muito de uma roupa, compra uma roupa, eu gostei, né? Depois eu vou e compro várias iguais. Essa blusa, por exemplo, eu tenho outra que ela é quase igual, é um outro marrom. É um marrom um pouquinho mais escuro. Tá lá separado nas coisas escuras pra lavar. Aí eu vou lavar hoje essa blusa. Mas eu pensei assim, ainda dá pra usar mais uma vez. Aí eu aproveito e coloco junto com as coisas escuras. Só que eu vou lavar daqui a pouco. Eu vou visitar a minha tia do Rio que tá aí. Porque eu falei assim, gente, se eu começar a fazer as coisas em casa, eu passo o dia inteiro fazendo coisas. Quando eu vejo já tá muito tarde. Aí eu não saio, aí eu não vou a lugar nenhum. Então é melhor primeiro eu ir lá na minha tia. Encontrei com meu outro primo, mais novo. Cara, ele é muito doido. Ele é apaixonado por aqueles telefones que ninguém gosta mais. Aqueles que não tem nada de tecnologia, que só serve mesmo pra ligar. Aí o meu primo, irmão dele, deu pra ele um telefone bom, com WhatsApp, com essas coisas assim. E aí ele disse assim, Paola, você não tem um... Sabe aquele telefone antigo? Você não tem um lá pra me dar, não? Eu falei assim, que eu já dei, alguns já dei pra ele e tal. Nem lembro se funcionou ou não. Eu falei, nem sei, esse telefone a gente já tem uns 20 anos. Eu não sei se eu cheguei a jogar fora, alguma coisa assim, sabe? Eu falei, você não tá com um telefone novo? Eu tô com um telefone novo, mas pra trabalhar em obra, tal, suja, pega poeira. Mas todo mundo que trabalha em obra hoje tem esses telefones novos, né? É só você colocar num bolso de uma calça, colocar no bolso de uma mochila, né? Ele, eu tô com saudade desse telefone antigo. Esse, gente, que só serve pra ligar. É só ele mesmo. Bom, acabou que eu vim aqui. E não sei, eu acho que não tem ninguém em casa. Chamei, não vi ninguém. Geralmente tem sempre barulho de gente conversando, né? Gente falando alto. Então eu também não fiquei lá me esgoelando na frente da porta, não. Porque, como a minha prima tem neném, falei assim, vai que a criança acabou de dormir, né? E aí o cachorro tá lá, né? Ele me reconheceu, Raskolnikov. Aí ele começou a latir, me identificando. Só que eu falei assim, não vou ficar esperando muito não, porque se estiverem dormindo, vão acabar acordando, né? Eu fiz uma coisa muito errada, e que eu geralmente nem sou de fazer. Mas como assim? É porque como eles estão sempre em casa, não achei necessário, porque eu não liguei falando, tô indo aí, sabe? Não liguei pra ninguém. Vi minha tia, a mais nova, não atualizou nada no status do WhatsApp. Ela postou só ontem, comendo uns batata frita, uns negócios. Mas hoje não postou nada. Então ali, tudo fechado ali. Minha prima não atendeu, minha tia não atendeu. Aí eu liguei pra minha tia, essa do Rio. Aí ela não atendeu. Aí eu mandei mensagem pra minha outra tia, que mora no andar de cima. E ela também não respondeu. Então eu vou pra casa. Mas eu tinha que ir no mercado. E pode ser que seja isso, que tenham saído pra ir. É porque são 10 para as 10, sabe? Já é um horário que pessoas que... Na minha casa não, né? Porque eu moro sozinha, então não tem horário. Mas em casa de pessoas que têm famílias e tal, tipo, 10 horas é a hora que o arroz já tá lavado, sabe? Que já estão começando a aprontar as coisas pro almoço de domingo. E essa minha tia do Rio, ela tá sempre fazendo um montão de doces e tal. Então, geralmente são pessoas que acordam cedo.
normalmente. Aliás, ela gosta até de acordar cedo pra ficar assistindo missa. Mas não tinha ninguém, então vou pra casa. Eu passei na minha mãe também, esqueci que a minha mãe foi pro culto. Inclusive ontem eu vim pra fazer a barba do meu padrasto, já pra eles irem hoje pro culto, mas esqueci. Mas vou pra casa, porque eu tenho que ver, eu tenho que comprar as coisas no mercado. Vai ser uma peça, eu tenho que ter um modelo do tamanho do negócio que eu preciso pra poder levar. Passei agora perto da casa do meu primo. Aí ele tinha colocado uma câmera lá. Só que a câmera ela não tem visão noturna. Aí eu falei assim, aí não serve de nada, né? Porque se durante o dia tem sempre gente, né, e tal. Ou a gente geralmente precisa mais da câmera pra ver o que acontece de noite. Aí ele trocou de câmera, comprou uma outra. Instalou ela ontem. Só que aí é muito, assim, ela só não tem imagem HD. Mas achei ela muito boa. E aí ela tem uma função em que ela fica parada. E tem uma outra que, tipo assim, se passar uma pessoa, ela fica meio que seguindo a pessoa. Aí ele colocou a opção dela parar e ela ir, não, senão depois o pessoal vai achar ruim, né, de ver essa câmera seguindo. Eu falei, quando eu colocar lá em casa, só que lá em casa tem que colocar várias, né? Eu vou querer assim mesmo, seguindo a pessoa mesmo. Tipo assim, ficar parado na frente do meu portão. Tô parado no meu portão por quê? Sabe? Eu quero que justamente seja uma câmera incômoda, porque às vezes a gente fica parado assim no portão, aí meus cachorros, óbvio, né, ficam incomodados, que tem gente que tá parada aí por quê, né? E a pessoa não tá nem aí, o cachorro tá ali se esgoelando. Eu praticamente vou ter que pagar um psicólogo pro cachorro. E as pessoas têm um montão de lugar pra parar pra conversar. Aí vem conversar no meu portão, tá doido? Mostrar pra vocês esse negócio que eu não sei o nome, que é geralmente a gente passa os fios, né, da instalação. Geralmente mais conhecido é um amarelo, né, que passa por dentro da casa para passar a fiação elétrica. Aí, cortei um pedacinho dele. Deixa eu levar fora para mostrar pra vocês. Esse daqui é o daqui, ó, da minha máquina. Coloquei para cima, porque quando começa a vir a centrifugação, o negócio... aí suja tudo. É do mesmo tamanho. Aí eu quero ver se eu encontro no mercado algum conector para unir essas duas partes. Senão eu vou ter que fazer isso no fogo, né? Mas ver se eu encontro algum conector para unir essas duas partes, porque aí, na hora que ela se centrifugar, eu não tenho que ficar correndo para encher balde. Não sei se separar, que eu não sei o nome das coisas. Espera aí, menino. Ai. Isso aqui não é nada de comer, não. Pecinha que quero mostrar, tá vendo? Tudo a criança acha que é de comer. Tudo acha que é de comer. Não, acabei de dar coisa pra ela comer. Aí eu tenho... Para, garoto! Eu tenho que ver se eu acho essa pecinha aqui. Lá também. E bucha de 8 e parafuso de 8. Ó, a mamãe vai ali e já volta. Mamãe já volta, tá, Pandora? Tá bom? Mamãe já volta. Gente, que é isso? Que cansaço é esse? Tem água lá em cima. Acabei de colocar água lá em cima pra vocês. Voltei? Eu voltei ou não voltei? Volta, mamãe. Presidiário. Subir? Bora. Ô, Nazaré Tedesco, para de me empurrar. Eu, hein? Bora, subindo, subindo. Nossa, menina mania que tem de me empurrar, porque dia eu saio rolando. Eu tenho que fazer assim, ó, porque senão ele fica o tempo todo pulando em cima de mim. E eu tive que deixar isso aqui aberto pra ele não pular daqui, ó, de lá pra cá, se eu deixar aqui fechado. Aí, senão ele ia cair lá embaixo. Aqui tudo bem, ia ter umas plantas aqui que eu meio que evitar que ele se machuque tanto, né, que aqui é Guiné. Mas eu vou ter que fazer aqui, ó, ter que fazer assim um murinho, alguma coisa assim, pra ele não... E aqui também, pra ele não pular. Mas, um problema de cada vez. Vou resolver o negócio
da máquina agora. Aqui, ó, comprei o conector. Aí o que eu vou fazer? Eu coloco aqui com alguma dificuldade, né? Mas coloco. E no outro... Ai, tá sujo aqui. E o outro eu coloco do outro lado lá, no outro negócio. Foi fácil não. Até pensei que eu teria que passar um pouquinho no fogo. Só pra dar uma amolecidinha nesse cano. Mas eu acho que daqui a pouco vai, sem precisar de levar no fogo pra amolecer. Tá indo. O problema é que eu não tenho muita... Tenho mais força no braço do que no pulso, mas... Ó, já foi uma boa parte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Foram 3 negocinhos já foram. Só pra vocês, então, ó. Coloquei o conector. Aí esse cano, ó, ele é bem grande. Eu até poderia cortar uma parte dele, mas nem vou. Por enquanto nem vou. Pra eu poder... Que aí eu vou poder andar com ele. Ó, vem até aqui. Mas tá tudo... Aí eu vou poder andar com ele pela extensão toda aqui da laje da garagem. Porque, eu já recolhi os cocôs, eu já tirei. Só que aí, ó, fica tudo marquinha de cocô quando tá mais mole. Ó, parou! E ali, ó, xixi que foi feito. Então, até que vai me ajudar. Que aí, quando, então, for centrifugar, né, e a água vir pra cá, eu posso, então, aproveitar sempre pra dar uma lavada aqui nessa varanda. Os cachorros estão brincando. Então, é isso. Agora eu vou lavar as outras roupas. Je fis remarquer au petit prince que les baobabs ne sont pas des arbustes, mais des arbres grands comme des églises, et que, si même il emportait avec lui tout un troupeau d'éléphants, ce troupeau ne viendrait pas à bout d'un seul baobab. Bom, eu não sabia que tinha algum furinho, ó, no negócio. Deixa eu ver lá. Levando a vassoura. Aqui, ó, a cachorro pisando em cima da água. A ideia não era essa. Aqui tem vários, ó. Tem vários lugares que o negócio está vazando. Mas isso aqui, tanto tempo, né, que tá... Era pra sair um montão de água aqui, só que justamente por causa desses... Por causa desses furos, ó, que não tá vindo tanta água pra cá. Aqui outro, ó. Olha, gente, como é que o negócio tá furado. Assim vai ser foda, né? Não, gente, a gambiarra não deu certo, né? E ainda encheu de barro aqui. Aí o que eu fiz? Eu cortei uma parte, né, do negócio pra deixar a água cair por aqui. Depois, o que eu vou fazer é ou achar uma área que tenha menos furo, né? Ou então comprar um outro só pra poder me facilitar.
Mas por enquanto, hoje vai ficar assim. Vou colocar caindo para essa parte aqui do quintal. A pergunta é como é que a gente pode ficar cansado até num dia que teoricamente você fez menos coisa, porque é domingo e coisa e tal, mas fiquei cansada. O que eu fiz hoje? Praticamente eu só lavei roupa. Porque desde quando, como estava perto, né, de trazer essa máquina para cá, o que que eu fiz? Eu comecei a lavar à mão apenas aquilo que eu tinha certeza que eu ia usar naquela semana, né, o que é mais importante. E fui deixando várias coisas assim que eu sabia que eu não ia usar tão cedo, fui deixando ali no cesto de roupa suja, tanto que aí eu já tinha bastante coisa ali para lavar. Aí ontem, quando essa máquina chegou, eu lavei as brancas, né? E hoje, então, depois que eu fiz aquela tentativa daquela gambiarra que eu não esperava que fosse estar errado, porque eu não sabia que aquele negócio é conduíte, eu acho que chama. Estaria com tantos buraquinhos, é porque isso aqui tá aqui guardado em algum lugar há muito tempo, eu nem sei como é que surgiu isso, já que já estava aqui em casa, no quintal, eu acho que de alguma obra antiga deve ter ficado ali, eu achei que poderia reaproveitar, mas pelo menos não aconteceu como ontem, que na hora que veio fazer a centrifugação, o negócio fez assim, ó, e derrubou tudo pra... sujou, molhou a varanda toda. Então, pelo menos hoje, né, tá com aqueles pinguinhos, mas não fez aquela molhaceira de ontem. E aí, bicho, minha tia depois mandou mensagem pra mim falando que eles tinham saído e tal. Ah, depois das 2 eu tô chegando aí, mas pensei, agora eu não saio mais de casa não. Tipo, eu tenho meu limite máximo de vezes que eu aguento sair de casa cheia de coisas. Aqui o problema daqui é que toda vez que eu tiver que sair é uma trabalheira muito grande, é encarar. Lá fora são os cachorros pulando em cima de mim, né? Na hora que eu vou descer, que eu vou subir, o Biagio estilo Nazaré Tedesco, quase caio. Aí aqui dentro eu tenho que primeiro tirar um montão de coisa que tá aqui, porque os cachorros ficarem sozinhos aqui, já que eles não podem ficar juntos no quintal, né? Por causa das brigas. Mas aí tem que lembrar de coisa por coisa que eu tenho que tirar, ou seja, tem que bagunçar o que eu arrumei. Aí tirar a coisa daqui, levar lá, bagunçar lá, outro espaço lá, pra poder sair, porque se eu deixar coisas aqui, o cachorro vai estragar, ou então ele vai se machucar, sabe? É muita coisa. Ah, não. Não tem uma vida normal, de pessoas normais, que podem simplesmente, tem que sair, é só ir ali, abrir a porta e sair. Ai, não, muito cansada, muito cansada. Então, assim, eu sei que o negócio lá da máquina, que o certo é eu colocar num lugar do lado de um tanque, né? Colocar a água vindo pela torneira e tal. Mas isso, né, gente, cada dia eu vou fazendo uma coisa. Hoje eu não fiz nada, eu só lavei roupa. Mas sempre que possível, cada dia eu vou fazendo, consertando uma coisa aqui em casa. E vai chegar uma hora que eu vou consertar aquele telhado ali. E depois que eu consertar o telhado, tenho que consertar o telhado. E também tenho que fazer um piso ali perto do tanque. O piso que eu fiz é mais pra cá, perto da porta da cozinha. Então fiz a parte desse piso. Aí já tá ok esse piso, já coloquei até o rejunte nele. E agora as coisas que estavam pra lá, vou colocar tudo pra cima do piso. Pra esse espaço onde estavam estas tais coisas, eu poder fazer primeiro, né, o contrapiso, para depois colocar o piso, porque são coisas que demoram, principalmente quando você faz tudo sozinha, né? E esses dias, acho que ontem, né, choveu, então tá assim, a terra tá toda muito, muito molhada e tal. Há coisas que, infelizmente, eu tenho que esperar. Mas o que eu tava fazendo agora há pouco, eu deitei agora há pouco, né? Aí eu deitei, porque eu fui estudar francês. Porque todo domingo, tipo uma competiçãozinha assim no Duolingo, antes de encerrar, porque você vai fazendo as lições e você vai ganhando pontos. Aí às vezes não, mas sempre acontece ali uma competiçãozinha de quem tá com mais pontos, aí vai subindo a colocação, você tá em 10º lugar, depois você tá em 8º lugar, você vai ganhando pontos ali.
e você tá, digamos, numa divisão. Por exemplo, você tá na divisão prata. Aí quando acaba essa uma semana de competição, os 5 primeiros colocados, as pessoas com mais pontuação, elas avançam, por exemplo, tá na prata, aí avança para a divisão ouro, né? Então você sai daquela divisão que você estava, né? Como se você mudasse de fase, né? E vai para a divisão seguinte. Mas para isso acontecer, você tem que ter ficado nas 5 primeiras colocações. Senão você, na semana seguinte, você vai se manter novamente naquela mesma divisão. E aí hoje, como eu estava um pouquinho mais empolgada, estudei um pouquinho mais, fiz um pouquinho mais de exercícios, desde ontem. Ontem eu também fiz bastante exercício. E aí eu terminei hoje em primeiro lugar, então eu saí da divisão que eu estava e fui para uma divisão seguinte. Só que assim, a minha ideia, eu já estava com muita pontuação, eu estava bem longe dos meus concorrentes, digamos assim. Então a minha ideia hoje era só fazer 1 ou 2 exercícios para salvar a minha ofensiva, que eu ontem inclusive eu perdi minha ofensiva porque eu fui fazer exercício, já era super tarde, porque eu fiquei hipnotizada assistindo o Ney Matogrosso, né? Eu trouxe a Marilyn pra cá, ela veio dormindo assim, ouvindo o Ney Matogrosso, que estava no Serginho Grosman, né? No Altas Horas. Então ontem eu esqueci de que tinha que fazer antes da meia-noite, então eu até perdi minha ofensiva de ontem. Mas eu estava, aí depois disso, depois de meia-noite, eu peguei, fiz uns exercícios, estava com uma boa nota, né? Eu estava bem distante até da pessoa que estava no segundo lugar. Distante assim, não tão distante, mas assim, faltava, sei lá, mais de 500 pontos para a pessoa me pegar. Aí minha ideia era pegar só, fazer 1 ou 2 exercícios e pensando assim, ai, já passei. Só que aconteceu, a tal pessoa, ela começou a fazer exercício direto. E aí ela já estava me alcançando. Aí eu fui obrigada a fazer mais exercícios. Até da hora, 7 horas, que é o que muda, né, a divisão. Só para eu manter meu primeiro lugar, que absurdo. E o pior, aí vai contando assim, faltam 20 minutos. Aí tá a gente lá, fazendo exercício, ganhando ponto. Pra menina não encostar em mim. Aí quando deu 0 segundos, porque tipo, 0 segundos quer dizer que acabou agora. Não importa se a menina vai fazer mais pontos ou se eu vou fazer mais pontos. Todos os pontos vão entrar agora para a próxima divisão. Mas não. O Duolingo estava ali marcando que tinha 0 segundos, mas ele continuava marcando pontuação. Eu falei assim, nossa, eu vou ter que esperar agora, vou ter que continuar fazendo exercício até na hora que mostrar a pontuação, mostrar que essa pontuação foi para a divisão seguinte, não para a divisão que estou. Aí demorou um pouco ainda. Aí depois, sim, aí quando eu vi que foi para outra divisão, falei, e aí veio depois o negócio lá, escrito lá, que eu fiquei em primeiro lugar essa semana, que só 0,3% das pessoas alcançam, tipo, essa colocação semanalmente, acho que foi isso, 0,3%. Eu falei assim, agora sim, eu posso ficar em paz. Mas foi aquela coisa, assim, de ficar aqui, ó, estudando Duolingo, mas deitada na cama e tal, sabe? Que eu fiquei... Quanto que eu lavei roupa hoje? Ontem eu lavei as brancas, né? Hoje eu lavei, coloquei na máquina, a máquina lavou por mim, né? Mas eu tive o trabalho todo de ficar enchendo o negócio no balde, né, e tal. Primeiro eu lavei as roupas coloridas, depois eu lavei as escuras e depois eu lavei um lençol. Então, assim, foram 3 máquinas de roupa, fiquei muito por conta disso. Então, quando eu pude... E eu fiz outras coisas, agora eu me perdi porque eu tava pensando nas outras coisas que eu fiz, né? Limpar cocô de cachorro, limpar o quarto do cachorro, limpar a varanda de cachorro. Mas fato é que quando eu falei assim, você vai fazer uma coisa, seguir a outra. Aí você fala, agora eu parei. Agora eu parei. Aí que eu vim pra cá, aí eu tomei banho e tal. Eu falei assim, agora eu vou deitar e vou estudar um pouquinho, né, no telefone, um pouquinho de Duolingo.
Aí a minha tia me ligou, falando que ela tava lá na minha mãe. Ah, não, você tá ocupada? Vem aqui. Eu falei, ah, agora que eu deitei, menos ainda. Se eu ainda estivesse de pé, eu ainda ia. Aí ela falou, não, que a gente tá comendo uma canjiquinha aqui. Aí eu falei, menos ainda, né? Porque eu tô me achando uma baleia. E eu sei que eu não devia falar isso. Mas, assim, eu tinha feito, né, aquele jejum lá, aquele negócio lá, e tinha conseguido emagrecer. E aí eu tive que interromper. Aí depois, deu um montão de coisa errada. Eu não posso sair. E não é questão de ser qual é o tipo de dieta em si. A questão é sair da disciplina. Porque às vezes eu nem preciso de dieta para emagrecer. Às vezes, por exemplo, se eu fizer uma semana, se eu programar o meu treino e eu cumprir, desde que eu cumpra tudo aquilo que eu programei, dá certo. O problema é que você pisou na jaca um dia, depois é mais fácil escorregar na jaca inteira. E a questão é, não gosto de canjiquinha. Eu odeio canjiquinha. Se fosse um caldo, se fosse, por exemplo, uma vaca atolada, tudo bem. E aí você fala, mas engorda, e canjiquinha talvez engorde menos. Pois é. Mas se é igual, por exemplo, imagina que uma pessoa que tem um canal de YouTube, o canal é muito bom. Uma coisa era se, imagina que eu ganhasse monetização, se eu dependesse de monetização de YouTube. Uma coisa é eu perder a monetização de um vídeo por causa de uma música que eu gosto. Por exemplo, 20 segundos a mais de Ney Matogrosso cantando. Aí deu direitos autorais, me ferrei, perdi a monetização do vídeo. Mas beleza, é uma música que eu gosto, é um cantor que eu gosto, beleza. Outra coisa é você tá passando, tá gravando na rua, só que talvez você não percebeu que lá no fundo tem uma música ruim pra caramba tocando, ou então você tá em casa mesmo, mas pegou o áudio do vizinho que tem mau gosto, que colocou uma música horrível e você perde monetização por uma música ruim. E que uma música que você não queria ouvir, que entrou no seu vídeo não intencionalmente, mas porque, né? Não foi você que colocou, não foi você que planejou. A mesma coisa que a comida. Se for para eu engordar, pelo menos que seja com uma coisa que eu queria comer, com uma coisa que eu goste, né? Do que... O que acontece? Se eu fosse lá pra minha mãe, só fazendo canjiquinha, mesmo eu não gostando da canjiquinha, o cheiro é muito bom, né? Porque aquela coisa muito temperadinha e tal. E aí, assim, eu ia acabar comendo. Só que acabar comendo e tal, mas comendo uma coisa que eu não gosto, que eu não falo assim, nossa, hoje que vontade de comer canjiquinha hoje. Eu não tô com vontade. Aí eu ia acabar ingerindo coisas que na verdade eu nem queria ingerir. E depois eu ficar morrendo de culpa porque ingeri uma coisa que eu não queria. Antes eu ter culpa por uma coisa que eu queria do que por algo que eu não queria. E no mais, agora é que eu começo a minha diversão de domingo. Porque domingo é aquele dia que eu gosto de ver aqueles canais de vlogs favoritos. Já assisti 2 dos que eu vi que tinha conteúdo novo. Tem um que eu já vi que tem coisa nova também que eu ainda não assisti. Mas antes disso, eu tô aqui com pessoa, né? Porque eu tô com essa coisa de reler o livro do Desassossego. E tem muito tempo que eu não falo dele aqui. Muito tempo, tem alguns dias, né? Que eu não falo dele aqui, não mostro alguma coisa dele aqui no vlog. Então eu tô aqui na numeração, não na página, mas no texto número 53, que ele fala: o mal romântico é este, é querer a lua como se houvesse maneira de a obter. E depois ele fala, não se pode comer um bolo sem o perder. Pois é, a partir do momento que você comeu, você não tem mais o bolo, né? E como era homem, desejava também o impossível, mas não o queria. Você deseja o impossível, mas não quer o impossível. Depois ele vem para 54,
A maior acusação ao romantismo não se fez ainda. É de que ele representa a verdade interior da natureza humana. Os seus exageros, os seus ridículos, os seus poderes vários de comover e de seduzir residem em que ele é a figuração exterior do que há mais dentro na alma, mas concreto, visualizado, até possível, se o ser possível dependesse de outra coisa que não o destino. E para finalizar o vlog, eu vou pegar umas partes aqui do que eu li no texto 55. Leio e estou liberto. Adquiro objetividade. Deixei de ser eu e disperso. E o que leio, em vez de ser um trajo meu que mal vejo e por vezes me pesa, é a grande clareza do mundo externo, toda ela notável. O sol que vê todos. A lua que malha de sombras o chão quieto. Os espaços largos que acabam em mar. A solidez negra das árvores que acenam verdes em cima. A paz sólida dos tanques das quintas, os caminhos tapados pelas vinhas nos declives breves das encostas. Leio como quem passa. E é nos clássicos, nos calmos, nos que se sofrem, o não dizem, que me sinto sagrado transeunte, ungido peregrino, contemplador sem razão do mundo sem propósito, príncipe do grande exílio que deu, partindo-se, ao último mendigo, a esmola extrema da sua desolação. Gente, isso daqui é Fernando Pessoa. Maravilhoso. E a gente fica por aqui, se encontra no próximo vlog. Beijinhos, tchau, tchau.